Caso Vitória Regina, o que será que a astrologia pode nos ajudar a compreender, a elucidar esse caso? Dentro da astrologia tradicional, nós temos uma técnica que se chama astrologia horária, no qual a gente abre um mapa para compreender as questões que envolvem algum acontecimento, alguma pergunta. Então, o ramo da astrologia horária é o ramo que pode nos ajudar a compreender, a ter uma melhor visão desse caso de modo geral. Então, vamos dar uma olhadinha no mapa que eu abri para que a gente possa ter uma visão mais ampla de tudo que passa por esse caso. Então, aqui vocês estão vendo aqui do meu lado o mapa horário que eu abri. Então, ou seja, quando a gente abre um mapa horário, a gente abre ele na hora que a pergunta surge, ou seja, ele não é o mapa do evento, ele não é o mapa do dia, nem da hora que o evento aconteceu, ele é o mapa que eu abri na hora que eu resolvi fazer a pergunta sobre o caso. Então, esse mapa não é do dia do caso, tá? Então, eu abri esse mapa aqui ontem, no dia 11 de março, por volta ali das 6:30 da tarde, tá? E eu tô gravando o vídeo hoje, dia 12, por volta aqui das 9 horas da manhã, tá? Então, ou seja, hoje eu ainda não abri as notícias para ver o que aconteceu, né? A última vez que eu abri as notícias ali foi ontem, realmente à noite, assim, para eu ver, né? Para eu ter um contexto melhor do que estava se passando. Então, assim, se aconteceu alguma coisa a mais de ontem, tá? Eu acabei não vendo. Então, todas as coisas que eu for falar aqui, tá? São com base ainda no que eu vi ontem, tá? Então, se algo que eu falei aqui já aconteceu hoje, tá? Então já é a questão aqui do mapa, tá? Então realmente eu não sei dizer. O ascendente aqui, então, do mapa, ele vai mostrar pra gente, então, sobre o que se trata o mapa, né? Então, esse mapa aqui, ele abre aqui a 19 graus de Virgem, tá? E aqui a gente tem uma estrela fixa chamada estrela Denebola, tá? Que fala sobre brigas e eventos marcantes, tá? Fala sobre eventos que trazem esse tipo de projeção grande, assim, né? Esse tipo de eventos que trazem esse lado mais público, assim, nesse sentido, tá? Então, isso aqui mostra pra gente que é um mapa radical, então, ou seja, um mapa que ele faz sentido, tá? De acordo com a pergunta que eu levantei sobre o caso, tá? E aí, quando a gente vai olhar, então, para Mercúrio, que rege, então, esse mapa aqui, né? Esse Mercúrio aqui, ele tá conjunto a Vênus aqui em Áries, que também ajuda pra gente outro testemunho da radicalidade do mapa. Porque aqui a gente está falando, né, de uma questão que aconteceu com uma pessoa jovem, tá? Que fala que também é de Mercúrio, né? Mas uma pessoa jovem do sexo feminino. Então, ou seja, olha aqui a presença de Vênus, né? Então, esse caso, né, é de um grande evento que aconteceu, né, de uma briga, de um assassinato, né, que aconteceu com uma pessoa jovem, tá? E aí, olha que interessante, tá? Tem uma conjunção perfeita aqui desse Mercúrio com essa Vênus, né? E a Vênus, ela tá retrógrada, então, ou seja, não se sabe ainda o que aconteceu, né, com essa menina, né? Claro, já se descobriu as questões, já é visível, né, a questão que passou por ela, né? Só que ainda rola muita não há certeza sobre quem foi o responsável, sobre quem foi a pessoa que fez isso, né? Só se sabe o que foi feito, mas não se sabe a motivação, não se sabe, né, nada que vá para além do caso, né, do corpo achado lá da menina, tá? Porém, a gente tem alguns testemunhos aqui que são bem interessantes, tá? Quando a gente observa a motivação primária do signo de Áries aqui, a motivação primária do signo, ele fala sobre a questão de romper, de término também, pode falar assim, mas é muito mais em um sentido, tipo assim, de não de um término, né, mas de querer algo novo, de querer algo diferente, né. Então aqui, já somando também outro testemunho, tá? A gente tem essa quadratura do Marte em Câncer, tá? Com a Vênus aqui em Áries, tá?
Então, pra gente, esse Marte em Câncer, ele já dá, então, esse significado que o Marte, então, vai ser essa pessoa que cometeu esse ato, tá? Que cometeu, então, esse assassinato, né? Enfim. Então, esse Marte aqui é o que vai nos dar, então, essas pistas, esse testemunho de quem foi a pessoa, quem ela é, que a gente consegue também ter questões acerca da aparência física também da pessoa, tá? Mas, ainda falando sobre a Vênus aqui, né? Essa quadratura de Vênus com Marte dá esse sentimento passional, sabe? Fala sobre essas questões passionais, sobre questões de relacionamento, sexo, enfim, tá? Então, esse aspecto aqui é um aspecto tenso, né, que há entre esses dois planetas. Naturalmente, a Vênus e Marte já são oponentes naturais. Então, ou seja, um é meio que inimigo do outro, né, através ali da teoria também aqui astrológica, né? Então, um é meio que o oposto do outro, né? Então, há esse sentimento de antagonismo entre Vênus e Marte, tá? Então, ok, ainda dentro disso, a gente vê então que essa Vênus, né, com esse aspecto bastante passional também aqui de Áries, tá? Se coloca desse modo bastante até mesmo impulsivo, né? Talvez em relação a essa parte de um término de relacionamento, tá? Eu acho bem possível que a motivação principal se dê por conta disso, né? Se dê por conta de um término de um relacionamento. Então a gente vê que a Vênus aqui no mapa, né, significa então a Vitória Regina. Então, portanto, quem aflige o mal, essa Vitória Regina, que, né, é esse Marte em Câncer. Então, esse Marte em Câncer é o responsável, então, pelo assassinato, né? Pelo ato cometido, tá? E aí, quando a gente olha para esse Marte aqui, ele tem algumas questões muito interessantes que me chamam bastante atenção, tá? A primeira delas é o Marte em Câncer na casa 11, tá? O que já me dá bastante a sensação de ser alguém próximo, algum amigo, tá? E principalmente algum amigo da comunidade, talvez até mesmo da igreja, e talvez até mesmo uma pessoa que fosse amiga da família, tá? Porque a Casa 11 fala sobre esse sentido das comunidades, das amizades, dos agrupamentos sociais, tá? Então eu não duvidaria se fosse também alguém de uma igreja, tá? E aí, outro testemunho que é muito, muito, muito curioso, tá? Que os termos aqui de Mercúrio nos dizem que essa pessoa é uma pessoa que ela se misturava com pessoas de classes diferentes. Então, por exemplo, poderia ser alguém de uma classe mais alta, né, que está entre pessoas mais pobres ou pessoas mais diferentes, tá? Então aqui poderia ser, por exemplo, tá, algum pastor, algum político também, sabe? De repente até mesmo um prefeito ou alguém assim, sabe? Que estaria entre entre as pessoas comuns ali da comunidade, sabe? Então é possível que fosse alguém ali que não fosse tão comum ali a essa comunidade. Uma pessoa diferente da comunidade ali, né, que fosse de alguma outra classe social. Por exemplo, né, como eu falei ali, pode ser um pastor, pode ser alguém ali que de repente não era da comunidade ou estava só de passagem também, algum estrangeiro, né, porque o Martin Câncer, ele também coloca esse sentido, né, de alguém que tá longe da sua casa, né, tá em um ambiente distante daquele onde ele habita, né, então, ou seja, o próprio Martin Câncer, ele também coloca, né, como pode ser alguém estranho àquele local, né, que é bem recebido até, né, mas é uma pessoa que não faz parte do contexto ali de onde ele estava, né? Então, essa relação aqui da Vênus com o Marte, né, indica que ela estava se relacionando com alguém diferente, alguém que não fazia parte ali, né, do círculo social dela, né, que talvez era amigos de amigos, né, ou amigos ali
da comunidade que ela participava, né? E que, enfim, era alguém que também se misturava a pessoas diferentes, tá? Então, como eu falei, ele pode ser, de repente, algum político, alguma pessoa que trabalha, enfim, nesses órgãos públicos também, né? Pode ser também um servidor público também nesse sentido, é possível, tá? E o próprio Marty também, ele coloca que talvez até mesmo seja alguém da polícia também, né? Porque, enfim, Marty, ele representa, né, as pessoas que trabalham, então, com risco, com perigo, com a força física, né? Então, uma questão da polícia também poderia ser. Poderia ser também algum esportista, né? Porque Marty, ele também representa essas pessoas que trabalham com a força física, então, de repente, algum atleta também nesse sentido. Apesar que por ser uma cidade pequena, eu não acredito que possa ser algum atleta. De repente, talvez de futebol, talvez. Poderia ser, tá? E aí, então, quando a gente vê a questão da aparência física, tá? O segundo decanato aqui de câncer, ele vai dar pra gente a indicação de uma pessoa do sexo masculino, tá? Que então tem um cabelo ralo, tá? Então pode ser uma pessoa careca, pode ser uma pessoa calva, com cabelo curto, bem curtinho, assim, sabe? De corpo magro e esguio, então, ou seja, uma pessoa ágil também, né? Então já reforça um pouquinho esse lado atlético, talvez, assim, né? Da pessoa. É bem sucedido nos negócios, então, né? Já coloca também pra gente esse lado que é uma pessoa estranha às pessoas comuns, né? Então, já reforça também mais esse caso que talvez a pessoa que fez esse ato era uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa talvez famosa na região também, ele sabe. Também coloca esse sentido que é uma pessoa que era amado por todos e elogiado por muitos. Então, ou seja, é alguém conhecido, pelo menos ali entre a comunidade local, sabe? Então, é uma pessoa que se destacava, né? Entre as pessoas ali da comunidade, entre as pessoas ali da igreja que ela participava, enfim, tá? Então, tem uma certa questão também, a motivação de câncer, né? Fala muito sobre esse sentido do conservar, do preservar a sua imagem. Então, de repente, esse sentido de ela, de repente, ter se relacionado com ele e ela falar, olha, ele não foi legal, ele não foi assim, ele foi assim, esse assado. E a pessoa queria, então, preservar a sua imagem, né? Preservar essa aparência de bom moço, sabe? Então, pode ter essa motivação bastante conservadora também acerca disso, tá? O próprio Marte, nos termos de Mercúrio também aqui, coloca muito esse sentido de alguém que executa ordens de um poder superior. Então, talvez, né, tenha sido também por um mandante, tá? Então, alguém que mandou executar esse crime, né, no intuito de se preservar também. Então, é uma possibilidade, né? Se a gente está falando de uma pessoa que é poderosa, que tem questão política envolvida aqui, é possível que também ela tenha mandado alguém fazer esse trabalho sujo para ela. Mas apesar que eu acho pouco provável, mas é uma possibilidade também, tá? E aí, a gente tem também que o Marte aqui, nos termos de Mercúrio, coloca esse sentido da calúnia, da difamação e de alguém que adquire essa ira por conta disso. Então, reforça mais uma vez aqui, né, esse sentido de que talvez ela tenha exposto alguma informação dele, algum sentido, né, de expor algum ato que ele cometeu que não foi legal. E aí, então, isso gerou uma ira, isso gerou uma raiva, né, gerou, então, esse sentido de algo que poderia levar à ruína dele. Então, no sentido dele preservar a sua imagem, né, a sua aparência de bom moço aqui, né? Então leva a cometer então esse crime, né? E aí é muito interessante porque também quando a gente olha uma outra projeção aqui desse Marte, tá? Esse Marte aqui, ele se projeta a partir da dodecatemória, tá? Uma coisa que é super técnica, tá? Então, a partir da dodecatemória de Marte, tá? Ele se projeta para o signo de Aquário,
tá? É uma coisa que é super técnica aqui, tá? Mas enfim. Então, quando a gente tem essa dodecatemônia em aquário, fala de pessoas que elas parecem mais velhas do que realmente são, tá? Ou talvez tenham essa questão de uma aparência mais sóbria, tá? Né, e também fala de pessoas que agem de modo muito solitário. Então, por isso que talvez eu não acredito que foi algum mandante. Eu acredito que foi a própria pessoa mesmo que fez isso, tá? Então, age sozinho, de modo solitário, e também age de modo muito frio e calculista. Também é uma questão que a gente vê, né? Então, uma pessoa que ela toma muitos cuidados, né? Para não deixar pistas, para não deixar rastros, né? A nona parte aqui de Marte, tá? Que é uma outra projeção, é para Júpiter, tá? O que pode também colocar um sentido um pouco religioso para essa questão. Então, como a gente está falando de uma perspectiva bastante conservadora dessa pessoa, né, de ter esse lado bastante conservador, assim, nesse sentido, né, de preservar a sua imagem e tal. Então, esse sentido religioso também aqui, eu acho que faz muito sentido. Por isso que eu acredito que pode ser uma figura que é envolvida com as questões de igreja, tá? Ou também junto com isso também pode ser uma pessoa que é envolvida com política ou com a parte de justiça, tá? Então, se fosse alguém aqui também, né, algum servidor público da área da justiça, né, não me surpreenderia também, tá? Porque faria sentido. Ou se fosse também algum pastor, tá? Também não me surpreenderia se fosse algo nesse sentido também, né? Algum pastor que tivesse em viagem, algum pastor bem sucedido, sabe esses pastores assim que eles são famosinho, tipo de Instagram, coisa assim, e que fazem então essas viagens, né? Essas peregrinações entre as comunidades, né? Faria sentido se fosse né, alguém que tivesse essa motivação, tá? E principalmente por essa projeção também aqui em aquário, também me dá uma sensação que é uma pessoa que é muito inteligente, tá? Que sabe muito bem o que faz, né? E que tem contatos, e tem bons contatos, enfim. Então agora, quando a gente fala em termos de previsões, né? Quando que isso se resolve, quando que isso, então, vem, né, a público, né? Quando que isso se elucida, tá? Penso eu que, tá? Como eu tô vendo aqui esse Saturno bem combusto, tá? Saturno aqui que tá sem poder de ação por conta da combustão do Sol, tá? Mas esse Saturno aqui também, depois que ele passar da faixa da combustão do Sol, ele fica oriental ao Sol. Então, com isso, ele consegue então ter uma clareza maior, ele consegue ter um poder de ação melhor diante dos acontecimentos, tá? Então, isso se dá ali, a partir ali, provavelmente, de hoje, tá? Que é dia 12, né? Já se começa a ter um pouco mais de clareza, tá? Já se começa a ter um pouco mais de um encaminhamento desse caso, tá? Através da investigação da polícia, tá? Que é representado aqui, então, pela Casa 6. Mas, né, como ainda esse Saturno ele vai estar ocultado pelo Sol, então ainda não se tem muita fluência para que esse caso corra de modo mais fluido, tá? Mas ele ganha um pouquinho mais de qualidade a partir, então, agora aqui do dia 12, tá? Aí, outro ponto que é bem interessante, tá? É que essa lua, ela tá completamente fora de curso, tá? E quando eu falo fora de curso, é no sentido helenístico da lua fora de curso, tá? Tem uma palavra que eu acho que é Kendrominion, né? Que é uma lua que ela passa mais de 30 graus sem formar aspecto com outros planetas. Então, é uma lua que está realmente fora de curso. Então, quando a lua ela tá nessa condição aqui, as coisas elas não se desenrolam, elas andam em círculo, então assim, elas não se desenvolvem com facilidade, pelo contrário, as coisas elas ficam confusas, né? As coisas elas não andam para frente,
fica muito tenso das coisas elas ocorrerem de modo fluido, tá? Então realmente aqui tem muita dificuldade para que as coisas elas se desenrolem. Porém, a partir aqui de 19 partes de tempo, tá? Porque depois que a Lua ela conclui, então aqui esse aspecto com o Júpiter aqui, tá? Depois que ela volta a fazer esse sextil com Júpiter aqui, a 13 graus mais ou menos. Na verdade aqui é a quadratura, desculpa que eu me enganei, não é o sextil. O sextil ela fez aqui no último signo, aqui ela volta a fazer a quadratura com Júpiter. E aí então, depois que ela faz essa quadratura com Júpiter, eu acredito que se dá início a um processo de investigação, um processo talvez aqui de indiciamento, talvez, de algum suspeito, enfim, acho que as investigações elas ganham uma nova qualidade, né? Ganham ali o novo fluxo, tá? Mas isso acontece então depois de 19 partes de tempo. Então daqui 20 dias praticamente. Então hoje eu abri esse mapa aqui no dia 11, então a partir ali do dia 21, dia 22 ali de março, as coisas talvez voltem a ganhar um pouco mais de qualidade, tá? Ou talvez ainda, né, a gente pode pensar talvez a partir de hoje mesmo, tá? Porque como aqui a gente ainda tá falando de uma lua que tá em signo de fogo, tá? Então pode ser que ainda hoje a gente tenha alguma notícia, né, de que a justiça ela deu andamento a algum processo de busca ou de investigação, tá? Então, como eu falei, eu não abri ainda hoje as notícias, então pode ser que isso aqui de fato tenha ocorrido já e eu ainda não sei. Porém, depois que a Lua ela conclui, então que essa quadratura com o Júpiter aqui, ela faz então o sextil aqui a Marte, tá? E então Marte é o significador então da pessoa que cometeu esse ato, esse assassinato, tá? E aí então, com isso, eu percebo que aqui a gente já pode ter uma certa desconfiança, né? Porque perceba que aqui a gente ainda tá dentro da casa 12, né? Então, ainda não vem a luz, ainda não vem aqui, né, de fato, ao conhecimento público, né? Tá nas escuras, então ainda é feito ainda de modo secreto, tá? Então, a partir daqui, né, eu imagino que a gente já consiga ter, talvez, publicamente, né, já saber quem é o suspeito desse caso. E por fim, então, esse evento aqui de se tornar conhecido, se tornar público, né, quem é a pessoa que é a responsável por esse ato, né? Eu acredito que isso acontece, então, a partir ali do dia 4/4, então, ou seja, 4 de abril, tá? Por conta de que aqui a gente tá falando de uma outra dinâmica de signo já, né? Então, que é o signo de terra, então é um pouquinho mais demorado e tal. Então, a partir ali do dia 4 de abril, tá? Essa data aqui, eu imagino que a gente já consegue ter uma elucidação, tá? De quem foi, quem são os responsáveis, quem que organizou isso, tá? Enfim, eu acredito que se dá através dessas datas aqui. Então, é basicamente isso que eu tenho para trazer para vocês aqui, tá? É uma elucidação, né, que o mapa horário pode nos trazer, tá? E acho que é bem interessante da gente perceber como, a partir de uma parada, a gente pode ter várias noções né, de como a gente pode observar as questões ali que se passam no céu, né? E que refletem, então, os acontecimentos da Terra. Então, beleza, gente. Gratidão. Até o próximo vídeo e falou!